Salve, rapaziada! Tamo na área aqui direto do Presidente Vargas, com uma lenda, com um craque, com um maestro. Vem no vídeo e confere com a gente! Salve, galera! Entrevista especialíssima com uma das lendas aqui do Presidente Vargas. Estamos aqui, né, com ninguém mais, ninguém menos do que o maestro Chiquinho. Boa tarde. Grande Chiquinho. Que satisfação poder falar contigo, cara. Tu não sabe o quanto tu é ídolo pra nossa torcida, cara. Ou talvez saiba, né? É tanto tempo aqui. Primeiramente, agradecer, né, a oportunidade de a gente poder trocar um bate-papo, né? Aqui nesse grande palco, né, onde eu fui, sou, estou sendo muito feliz em compartilhar esse momento contigo, que a gente possa ter uma boa troca de conversa aqui. Ah, não tem dúvidas, vão ter, cara. E assim, é impressionante como esse lugar traz lembranças da gente, né, cara? A gente que sempre foi apaixonado pelo futebol, passar por aqui é algo, né, sempre muito bom. Mas, Chiquinho, né, como eu te falei, tu é um ídolo nosso, né, da nossa torcida, mas tu também tem uma história no futebol passando por vários clubes. Antes de tu ser um jogador profissional, né, como é que foi a história do Chiquinho no futebol? Da onde é que veio o Chiquinho? Como que o Chiquinho resolveu ser jogador de futebol? Conta pra nós um pouquinho. É bom a gente relatar essa história porque muitas pessoas não sabem a minha origem, né? Eu sou natural de Bagé, criado, né, numa família simples, mas apaixonada pelo futebol. O meu pai foi fundador de uma escolinha, né, dentro de um projeto social de inclusão, né, num bairro humilde de Bagé. Então, desde muito jovem, né, desde muito novo, já despertei o interesse de um dia poder me tornar um atleta profissional de futebol, principalmente pelo incentivo do meu pai, e saber que o futebol era uma ferramenta de transformação onde as pessoas se sentiam muito felizes, se sentiam num ambiente prazeroso e precisavam daquele momento para muitas vezes esquecer os seus problemas, para poder desfrutar daquele espaço curto de tempo onde eles pudessem treinar, né, competir. Então eu entendi desde muito novo o trabalho que meu pai fazia e eu falei, um dia eu quero me tornar um atleta profissional de futebol para que eu possa também usar, né, essa ferramenta para também eu mudar de vida e poder ajudar o máximo de pessoas possíveis através do futebol. E o Chiquinho começou onde? Qual foram os teus primeiros clubes aí? Conta pra galera aí. Em 99, né, o treinador Bagé, Ronaldo Rangel, que já treinou o Internacional de Santa Maria, era treinador da base do Caxias e me levou para fazer uma avaliação no Júnior. Ele era treinador juvenil e me levou para fazer, né, uma avaliação nos juniores, onde o treinador era o Robson Centurião. Grande Robson. E na primeira oportunidade da avaliação, né, eu já fui aprovado, né, em 99. No mesmo ano, eu já subi profissional com o professor Adenor Bach, o Tite, né? Só os carinha, né? E dali, carinha fraca aí, né? E dali eu comecei a construir a minha carreira como atleta. No primeiro ano de júnior eu já subi profissional, depois fiquei mais 2 anos no Caxias, né? E aí comecei a rodar, passei por Ubra, RS, Brasil de Pelotas, São Luís do Ijuí, Inter de Santa Maria, 9 temporadas, né? Passei pelo Bagé, pelo Pelotas, pelo Brasil, Aimoré, Caxias novamente em 2014, retornei, Guarani de Campinas, né? União Mogi, cara, rodou um bom Barra, Camboriú. Então, ao total, né, para não falar todos os clubes que eu joguei, foram 25 clubes, sendo que Inter, Brasil, São Luís, joguei mais de uma vez. Então isso mostra, né, a importância que eu dei, né, ao esporte, ao profissionalismo. Por isso, né, consegui jogar por 25 anos, né, aos 42 anos encerrei a minha carreira.
E desses clubes todos que tu falou, Chiquinho, qual foi os que te marcaram mais a tua passada por eles? Claro que o 3M a gente vai ter um capítulo especial depois, mas dos outros clubes, quais foram os que mais, assim, te marcaram, assim, que a tua passagem, pô, aqui eu tenho boas lembranças, memórias boas, conquistas. Na verdade, em clubes que tu retorna, né? Então, quando tu retorna para um clube, isso mostra que o teu trabalho foi bem feito e que as pessoas, ao demonstrarem interesse no teu trabalho, eu creio que elas demonstram não somente interesse pelo teu trabalho, mas pela pessoa que tu se fez ali e criou um vínculo e conquistou um respeito por parte do torcedor, da instituição, né, da diretoria. Né, e uma delas foi o São Luís do Ijuí, onde eu pude ser campeão também, né, em 2005, campeão da divisão de acesso, sendo o artilheiro do time, né, com 12 gols. Né. Jogava pouco, mas... Então foi onde eu comecei de fato a despontar para o futebol, onde as portas começaram a se abrir. Né, o Brasil de Pelotas também, né, joguei 2005, 2006, depois retornei em 2009. Então isso mostra um vínculo maior que tu constrói com a instituição. Então tive boas lembranças e boas conquistas nesses clubes. Cara, tu sabe, Chiquinho, que eu já sou um veterano também, né, cara? Eu fui criado aqui nessas arquibancadas lá nos anos 80, né? Vendo Vlamir, Sadi, Donga, Moroni, né? O Robson Centurião, Valdo, Chicota, Ginga, só né, cara? E depois aquela geração também que era a base de 82, 83, que depois veio pro profissional em 85, Claudinho que teve aqui, pô, eu era fãzão do Claudinho. Então a gente ficava muito, muito feliz e começava a acompanhar quando alguém que saía da Baixada ia para um time de maior expressão, como Moroni, Claudinho, que foram pro Vasco e tal, a gente começava a acompanhar. E quando tu também aconteceu isso, né, cara, que desses clubes, você falou, claro, que são clubes enormes aqui no Rio Grande do Sul, mas sem dúvida nenhuma o Guarani já é um time, né, campeão brasileiro e tal, a gente viu o Chiquinho, né, cheguei a ver algumas partidas tu jogando lá e sabia que, pô, tá aqui o nosso maestro, né. Como é que foi a passagem lá, Chiquinho? Essa passagem de um clube com o tamanho do Guarani, com a expressão, com a exposição nacional do Guarani? Foi um momento de muito aprendizado para mim, né? E também de poder viver, né, momentos especiais num clube da tamanho da grandeza do Guarani, né? Campeão brasileiro, onde é um celeiro de grandes jogadores, né, que passaram por lá, Zenon, Neto, Amoroso, João Paulo, grandes atletas, né, que também jogaram na seleção brasileira, foram ídolos por onde passaram. Então poder vestir a camiseta de um grande clube é motivo de muita satisfação e poder contemplar momentos ali no Brinco de Ouro, né, como o próprio clássico derby, né, onde uma multidão de pessoas acompanhando o jogo, né, as pessoas fanáticas em assistir o derby. Então eu pude presenciar, pude jogar esse clássico. Então para mim é um motivo de muito orgulho e satisfação. Para nós fechar esse bloco, Chiquinho, assim, quem é o cara que te marcou, que tu jogou contra, que tu disse, pá, vou ter que jogar com esse cara, vou ter que dar uma cuidadinha mais no meu tornozelo, Quem foi o zagueiro, o marcador, o volante que mais te incomodou quando tu jogava? Cara, tinham vários, né, vários atletas assim que eles às vezes faziam uma marcação individual que era bastante difícil, né, vencer eles, né? Tive a oportunidade de jogar contra o Amaral, né, que era um marcador exímio, né, o Toto, né, jogadores que de fato, né, faziam uma marcação muito excessiva. O Rodrigo Dias, que foi um atleta que jogou no Bagé. Então foram atletas que a gente tinha que tirar um coelho da cartola para poder sobressair sobre eles, mas sempre com muita lealdade e muito profissionalismo. E os caras que tu jogou do lado, quem foi o cara que melhor fez essa tabelinha com o Chiquinho, seja do meio, seja no ataque, ou servir no Chiquinho, ou que o Chiquinho podia tocar a bola na frente, que o cara já sabia, né, que a bola vinha redondinha e ele ia fazer, ou quem te serviu, quem eram os caras que tu mais fez boas duplas de ataque ou de meio? Na verdade, teve vários, mas um em especial, porque eu joguei em mais de 5 clubes com ele, né? Que foi o Ale Menezes. Ah, o Ale, grande Ale, abraço Ale. Grande abraço, Ale. Foi um atleta onde eu tive uma parceria muito boa,
né? Passamos por vários clubes juntos, tivemos outros acessos além do Internacional de Santa Maria. Era um goleador nato, dentro da minha característica, pôde me ajudar muito, porque era um centroavante que fazia muito pivô e era um exímio cobrador, cabeceador, e eu, por ser um exímio cobrador de falta, então isso acabava facilitando o meu trabalho. Que dupla, dá uma saudade dessa dupla, hein, Chiquinho? Galera, tá curtindo? Então dá essa moral pra gente, se inscreve no canal, deixa teu like, ativa o sininho de notificações e compartilha essa história linda do nosso maestro aí, que nós estamos aqui registrando direto da Baixada Melancólica. Já voltamos. 24 do primeiro tempo, de 1-0 para o Juventude. A decisão está indo para os pênaltis de longe. Chiquinho! Olha o gol! Um golaço! Gol! Aí o passe pro Chiquinho, vai batendo aí, Chiquinho, na perna esquerda! Do Inter! Olha, gente, você que está ouvindo a Gaúcha, já viu muitos gols bonitos desse mundo afora? Cara, de 2-2. Chiquinho, mais uma vez, bateu em curva, golaço! Golaço, aço do Chiquinho! Estamos de volta, estamos aqui com o maestro Chiquinho, batendo aquele papo, fazendo aquela resenha, tá? Chiquinho, né, mais uma vez, obrigado por receber a gente, né? Para nós, torcedores, assim, é um orgulho viajar tão longe, poder falar com um ídolo nosso. Depois, né, com toda calma, vou querer te pedir um autógrafo na minha camisa que eu trouxe lá. Tá? Prazer, cara. E vamos falar agora um pouquinho da história do Inter SM, né, cara? Quando que tu chegou no Inter SM, como é que foi essa tua relação com a cidade? Foi amor à primeira vista? Foi sendo construído? Conta um pouquinho da tua chegada e como que foi os primeiros passos aí aqui no nosso Inter SM. Cara, eu vou compartilhar contigo algo curioso, né, que até então não me recordo de ter compartilhado esse fato através dos meios de comunicação, mas como estou tendo a oportunidade no teu espaço, no teu programa, né, que tem uma grande audiência, quando eu cheguei aqui, em Santa Maria, em 2007, vindo do São Luís de Ijuí, antes de vir para cá, eu tive uma oportunidade de jogar no São Luís, o Gauchão, e num jogo, o pessoal do Belenense de Portugal foi assistir o meu jogo. E naquele jogo eu acabei fazendo 2 gols e dando uma assistência. Os caras vieram atrás de mim para me contratar. E só que só iam me contratar quando abrisse a janela de transferência. Na época, né, eu tinha um empresário, ele falou, não, vai para o Inter de Santa Maria. Quando abri a janela, nós fizemos a tua negociação com o Belenense, através do Grêmio Imense, que é um clube lá de Goiás, que tinha uma parceria com os times de Portugal. E na época, né, eu vim para cá, fiz alguns jogos e deu o período que abriram-se as janelas de transferência. Eu cheguei, né, no saudoso Marineu Ziani, que era o presidente na época, e falei, presidente, chegou o momento, né, que nós tínhamos combinado e eu vou ter que viajar. O presidente, naquele momento, né, me agradeceu pelos meus serviços e falou, Chiquinho, eu desejo toda a sorte para ti nesse novo clube, mas se não der certo, né, as portas do clube vão estar abertas sempre para ti. E eu falei, não, presidente, eu não vou voltar, eu quero voos maiores para minha carreira, então é uma grande oportunidade que eu não posso desperdiçar. O Belenenses não é um time pequeno de Portugal, né? É um time conhecido. Fiz todo o trâmite aqui com o clube, né? Assinei a rescisão, enfim, fui para Goiás, o Grêmio Imense. Lá comecei a treinar, passou 2 dias, 5 dias, e eu ligando para o meu empresário, na época, meu empresário não me dava retorno, né? Passou 10, 15 dias, eu entrei em contato com o Inter de Santa Maria, quero voltar. E nisso o presidente falou, pode voltar. Eu falei, tá, mas e a minha rescisão? Ele, não, a tua rescisão está aqui na gaveta, eu não enviei para a federação. E aí o pessoal acabou comprando novamente a minha passagem, eu retornei para o Internacional de Santa Maria, né, o meu contrato ainda estava em vigor, e eu acabei jogando a reta final da divisão de acesso e pude, né, fazer aquele jogo da melhor maneira possível. Fazer aquele jogo emblemático diante do Pelotas, né, com 2 assistências,
né, tanto para o Cirilo como para o Ale Menezes, onde culminou com o nosso acesso tão sonhado, que o torcedor também estava com um tempo ansioso ali, né, para poder soltar o grito de novamente retornar à primeira divisão. Cara, e tu contando assim, né, cara, e a gente acompanha, mas é inacreditável. A gente olha aquele jogo, vê os gols, cara, parece que tu sempre jogou no Inter Santa Maria, cara. Não, tu falando agora, pô, porque eu vim em 2007, quase saí e tal, papapá, voltei. Cara, tu chegou em 2007, cara. Loucura, E né? qualquer um que olha aquele gol, que olha aquele jogo, não, o Chiquinho sempre jogou aqui, Chiquinho é... Né? E aí depois, cara, daí chegou aí, e aí jogou, teve toda essa, né, teve essa conquista extremamente importante. Bastante. Isso foi fundamental para a permanência do Chiquinho, também essa questão do Marineu que confiou, que, né, acabou, né, digamos assim, estava de portas abertas, mas também, Sim, né, porque teve uma carta na manga, né? Porque é normal, quando tu assina a rescisão, para te poder ir para outro clube, a rescisão aqui tem que ir para a federação. Então, para o pessoal da baixa lá e eu poder assinar em outro clube. Não sei que cargas d'água o presidente não enviou a minha rescisão, deixou na gaveta e as coisas lá não fluíram e eu acabei retornando. Então, esse vínculo ele começou a ser construído, né, de uma maneira surpreendente. E aí veio o ano de 2008, né, eu pude renovar com o Inter por mais um ano, por mais uma temporada. Nós fizemos aquela bela campanha, né, uma das maiores da história, junto com a de 81, 82, 81 que deu a vaga na Série A de 82. nós ficamos, né, na terceira colocação, né, com a melhor campanha da história, né, ganhamos o título do campeonato do interior. Eu acabei me tornando artilheiro do clube naquela temporada, né, do Gauchão com 5 gols, né, fizemos aquela campanha histórica. Então, com essas duas conquistas muito próximas, o teu nome começa a ficar em evidência. E foi o que aconteceu. O pessoal tem isso muito vivo na sua memória, né, então a minha história começou a ser construída de uma maneira muito positiva. Cara, e o que foi, né, a gente até falou ali em off um pouco sobre isso, o que foi que faltou para aquele acesso, aquela campanha, né, monstruosa que foi de 2008? O que faltou para o Inter, né, se consolidar no cenário do futebol gaúcho, como outros clubes, de certa forma, conseguiram, como o Ipiranga, o próprio São Luís, que está há muito tempo jogando aí, né, a divisão a principal, bastante consolidada. O que faltou para o Inter SM, né, naquele momento, para se consolidar, né, como um clube mais assíduo, como um clube da Série A, de fato? Hoje eu, do lado de fora das 4 linhas, né, trabalhando na gestão do clube, tenho um pouco mais de entendimento do que na época. Na época, como jogador, tu acaba fixando os olhos somente naquilo que tu precisa realizar diariamente, de treinamento, descanso, alimentação, e jogar e entregar. Então tu fica um pouco aquém dos bastidores, daquilo que acontece fora das 4 linhas. Hoje, com um entendimento um pouco melhor, eu percebo que faltou um pouco de equilíbrio e de gestão equilibrada por parte da diretoria naquela época. Por quê? Porque foi um momento de muita euforia, onde todo mundo falou que iria contribuir e ajudar o clube, e passou um período, o pessoal se desvinculou. Aquela euforia, aquela emoção foram deixados de lado, e o aporte financeiro que nós esperávamos não aconteceu. Então o clube acabou tendo muitas dívidas naquele período, né, onde é uma competição muito difícil, né, onde tem viagens muito longas, onde a CBF não aportava nem o recurso, Verdade. todo o valor de viagem, hospedagem, tudo era por parte do clube. Então a demanda era muito grande, os recursos eram muito altos. O clube fez uma equipe muito competitiva, com salários altos, né, ao meu ver, desproporcionais para a época ou para a condição do clube. Então essa gestão desequilibrada acabou acarretando, né, em não o clube ter dado um salto de qualidade, coisa que nós não queremos fazer nessa temporada. Chiquinho, né, até vou te falar aqui, né, como o vídeo é gravado, depois se precisar, né, eu não coloco essa parte, se tu não quiser falar, que é a questão de quando tu teve no Rio Grandense, chegou a gerar um burburinho da tua ida para lá. Não, cara, não e tem a problema. questão aqui do Inter SM, alguns torcedores aí, Chiquinho, né, alguns usaram aquele bordão, qualquer um que às vezes vai atrás profissionalmente, né, do que está disponível, do que pode ser melhor no momento, mercenário. Como é que foi aquele momento, cara? Como
Não, cara, É de boas pra ti falar? cara, eu não tenho problema de falar da minha história, tanto com o Inter como com o Rio Grandense, porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Essa aqui é a verdade. Nunca deixei nada para trás, nem um clube. Muito pelo contrário, sempre fui muito responsável pelas minhas ações, pelos meus atos. O que de fato aconteceu foi que em 2008, né, eu tinha contrato até o final do ano com o clube aqui. E quando eu fui emprestado para o Porto Alegre, ficou uma pendência para trás do Internacional de Santa Maria. E aí, em 2012, quando o Chiquinho, né, o seu Chico, assumiu a parte diretiva ali como diretor de futebol, ele me fez um convite para retornar, juntamente com o Brand, né, e eu falei que só retornaria para o Internacional de Santa Maria se o clube me pagasse a dívida. Eu deixei bem claro para eles. Não aconteceu, né, e eu sou profissional, dependo do dinheiro para sustentar a minha casa, Do teu trabalho. é o meu trabalho, e naquele momento não vinculei com o Internacional de Santa Maria e casualmente, né, o Rio Grandense entrou em contato comigo sem saber da minha situação com o Inter e eu falei, eu estou livre no mercado, sou um atleta profissional que preciso trabalhar. Nós entramos num acordo, né, e eu acabei indo para o Rio Grandense disputando a divisão de acesso 2012, o ano do centenário do Rio Grandense. Então, de fato, foi isso que aconteceu. Chiquinho, agora vamos falar de coisa boa, então. Cara, conta pra nós, assim, pro torcedor, como é que é essa transição do cara que sai do campo, que sai da bola para virar, né, dirigente, para virar, né, de certa forma, alguém, né, do corpo diretivo, né, do clube. Qual é a grande diferença? É mais fácil lá dentro, é mais fácil aqui fora, né? Fala um pouco para nós como é que é essa virada de chave. É muito fácil jogar futebol. É. Porque tu consegue controlar tuas ações. Então, tudo que tu faz no treinamento, se tu fizer bem concentrado, automaticamente tu vai reproduzir no jogo. Então, é bem tranquilo tu controlar essas ações. Fora do campo, tu não consegue controlar as ações dos atletas, tu não consegue controlar uma ação, né, do torcedor, que às vezes joga uma garrafa, que às vezes xinga o bandeirinha. Então, tu não consegue controlar. Então, gerir é muito mais difícil, porque tu tem que gerir 40, 50 cabeças, cada um com seus costumes, cada um com a sua cultura, cada um vindo de uma determinada instrução familiar, né, com costumes diferentes, né, cada um reage de uma forma diferente, quando ganha, quando perde, quando empata, quando está feliz, quando está triste. Então, tu gerir esse ambiente onde pessoas pensam diferentes não é fácil. Tem que ter muita vivência, por ter vivido muito tempo, né, 25 anos dentro do vestiário. Tu conhece a respiração do atleta, tu conhece quando o semblante dele está diferente, tu conhece quando ele está triste, quando ele está alegre, por que ele está triste, por que ele está alegre. Então isso aí acabou, né, facilitando o meu trabalho e eu procuro agir de uma forma muito natural com todos e por isso, né, graças a Deus, nesses 2 anos, a gente acabou dando na trave, né, que foi o ano passado, e esse ano a gente conseguiu confirmar o trabalho. Cara, a resenha boa é foda, vai embora rápido, né, cara? Pra gente fechar esse bloco, Chiquinho, né? Tu não chegou em nenhum momento cogitar a carreira de técnico de futebol, tu foi direto do campo para ser, né? Tu é gerente de futebol, né? Isso. Foi direto para exercer essa função, claro que com todo o conhecimento que tu tá me falando aí, dessa coisa do vestiário, tu cai que nem uma luva nessa função. Mas não chegou nunca em nenhum momento a cogitar, né, o cargo de técnico? Cara, na verdade, muitas pessoas me fazem essa pergunta, inclusive, né, sempre foi um desejo dos meus filhos que eu me tornasse treinador, mas eu nunca tive essa pretensão, nunca desejei, nunca almejei, né, ter o comando técnico de uma equipe, né. Eu sempre gostei de gestão, da parte administrativa, sempre fui um atleta que sempre, por ser um meio-campista, né, e pela minha característica, eu procurava sempre controlar o jogo. Então, aqui fora, eu tentar ter um controle dentro de um equilíbrio,
dentro de uma hierarquia, né, não usando do meu cargo para me beneficiar ou para tentar usar como autoritarismo a minha função. Muito pelo contrário, eu procuro usar o meu cargo, a minha experiência, para me tornar um facilitador das ações de todos que trabalham aqui no Internacional Santa Maria. Então, como atleta, eu já fazia isso, então eu só dei sequência com uma outra nomenclatura para que o Inter, né, crescesse e pudesse alcançar os seus objetivos. Cara, que resenha, cara. Falar com o teu ídolo é uma coisa que não tem preço. Vamos fazer mais um break aí, a gente vai pro último bloco aí. Legal. Não há muita troca de passes, por isso o jogo fica tão mexido. Aí cobrança de escanteio, bateu o Jorge, volta para ajudar, a bola vem fechada! Gol! Cirilo pro Internacional! 10 minutos de jogo na pressão do Inter. Numa bola parada na cobrança de escanteio, Cirilo se antecipou a Jorge. Cabeceou no cantinho de Cássio para fazer a festa no estádio Presidente Vargas em Santa Maria. O Inter larga em vantagem e por enquanto vai dando o Inter classificado diante do Pelotas para a primeira divisão. Mais uma vez para você curtir aí o gol do... Colocado por ali o Chiquinho. Aí o torcedor do Inter já vibrando, sentindo o bom momento da equipe, que vence por 1-0, gol marcado pelo Cirilo a 10 minutos do primeiro tempo. Tá aí Chiquinho, levantamento de novo, fechado, toque, gol! O artilheiro, Ale Menezes, pro Internacional. Na especialidade do time de Santa Maria. A bola pelo alto. E o Chiquinho é preciso nesse tipo de lance. Outra vez ele buscou na área os jogadores mais altos. O Cirilo desviou. E no complemento, Ale Menezes na posição do centroavante. Para botar para o fundo do gol do Cássio. E encaminhar cada vez mais o Inter de Santa Maria para a primeira divisão do futebol gaúcho. Mais uma vez para você acompanhar. Ale Menezes, festa em Santa Maria. 2-0 para o Inter em cima do Pelotas. E o Chiquinho vai se transformando no personagem do jogo, porque ele é uma bola parada de... Olha, se não é perfeição, é muito perto disso. Voltamos. Chiquinho, cara, esse acesso esse ano, como a gente já falou em alguns momentos, foi algo que, né, tava engasgado, né? Eu gosto muito da expressão que o Pedro usa, né, cara? Muitos tinham uma comanda ainda em aberto para fechar, né, cara? E, sem dúvida, eu acho que todo mundo entendeu, a torcida entendeu, né? Absorveu, lambeu as feridas da derrota, né, da tragédia de 2024, né, cara? E voltou, parece que mais forte, mais coeso, torcida, time, direção, né? Conta pro torcedor aí, cara, como é que foi o bastidor dessa conquista. Porque não foi, por exemplo, não sei se você vai concordar comigo, mas em 2024, né, eu tinha algumas críticas ao professor Daniel Franco, uma pessoa maravilhosa, cara. Né, eu gosto muito dele, sempre me atende quando eu procuro ele, tá, uma pessoa muito, né, mas eu tinha algumas críticas à forma como, mas não sou eu que sou pago para isso, né? Eu sou um torcedor, sou leigo, não tenho que, né? Mas a gente via que era um time que tinha um futebol vistoso, que era né, que aplicava algumas goleadas, jogava bem. Quando perdia e aquela derrota acabava, né, sendo compreendida, né? E agora esse ano, então era um time que eu gostava de ver jogar. E esse ano a gente não teve esse futebol, vamos dizer assim, vistoso, mas teve uma regularidade fantástica, né, cara? Fala para nós um pouquinho como é que foi, qual foi a diferença do ano passado em termos técnicos, em termos de futebol, né? O que o Chiquinho pode falar para o torcedor que teve de diferente de um ano para o outro? Eu acho que foi a solidez do trabalho, né? Porque em 2024, tu vem de 5 anos sem alcançar o objetivo, então tu está num processo de reconstrução do trabalho, através do presidente Pedro de la Páscoa, que assumiu em 2023, onde a gente não classificou, e aí 2024, tu traz o treinador atual campeão, né? Tinha sido em 2023, que começa a reconstrução de um trabalho mais eficiente, né, com jogadores mais tarimbados, mais competitivos, né, que foram
campeões numa sequência da divisão de acesso, como Copete, Tairone, né? E aí tu começa a resgatar a credibilidade diante do torcedor e diante do empresariado. Não aconteceu a ascensão, não aconteceu o objetivo, mas muitas coisas boas foram produzidas. Nós lideramos de ponta a ponta em 2024, como o Aimoré esse ano, e na reta final a gente caiu de produção. E acabou nos últimos 6 jogos ganhando apenas 1. Então isso mostra que a gente teve um déficit na reta final. Tentamos nesse ano corrigir algumas coisas, né? Porque não existe uma forma certa de ganhar. Porque, Senão, quem tinha forma ganhava todas, né? entendeu? Não existe uma forma. Futebol não é uma ciência exata. Tu pode ter um planejamento excelente e não ganhar. E tu pode ter um planejamento pífio e ganhar. Entendeu? O que define é os jogadores dentro das 4 linhas. É claro que nós temos o entendimento de que tu precisa aportar condições de trabalho, tanto financeira, como ética, como cuidados, como material de trabalho, material de treinamento, o SEI, né, que é o Centro Esportivo Integrado, que o ano passado nós não tínhamos. Então, esse ano teve uma integração ainda maior. Os remanescentes da temporada passada foram fundamentais para o desenvolvimento do trabalho esse ano. Então, é uma continuidade de trabalho que começou com o Daniel e terminou com o Bruno Coutinho. Então, Ou começou com o Bruno também, né? porque não tem, porque não é difícil tu comparar. Porque se tu não perde pro Pelotas, tu ganha pro Pelotas, hoje o Daniel seria o treinador do momento. Não aconteceu com ele, mas ele deixou um legado. Ele deixou algo semeado aqui no clube. O Bruno Couto veio, claro, com ideias novas, com uma filosofia diferente, mas pegou também um clube resgatado, né, com credibilidade diante do torcedor e deu a sua pitada, né, que só ele tem dentro da sua peculiaridade. Os jogadores entenderam isso e, graças a Deus, o final foi feliz dessa vez. Eu falei que de repente começou, porque eu tava falando ali, tô com a mensagem ali do filho do Tadeu Menezes, o Fábio, Fábio, né? E, pô, eu queria muito falar com o mestre Tadeu, né, cara? Pra mim, até hoje, ele é a grande referência em termos, né, de técnico e tal, né, cara? Mas, assim, eu falei começar com o Bruno, né? Porque eu sou daqueles que acredita muito, cara. Eu fiz algumas críticas ao longo da temporada ao Bruno e tal, mas eu sou daqueles que, para manter a minha coerência, eu sou daqueles que acreditam que o trabalho tem que começar e terminar. Salva uma tragédia. O cara veio e perdeu 3, 4 jogos, tem que salvar alguma coisa, não vai deixar o barco afundar, morrer abraçado. certo? Mas, né, mesmo que seja assim, com um cara que eu tô vendo como torcedor que não tá agradando, que tá com dificuldades, eu prefiro que ele vá até o final, porque vai ter chance de melhorar, de aperfeiçoar os processos e tal, né? E eu né, sempre disse isso, fazia as críticas, dizendo, não, tem que começar e tem que terminar. Só que eu escuto, acho que todas as entrevistas coletivas, se eu não conseguir escutar ali logo depois do jogo, eu vou depois e acompanho elas, né? Então, eu vi também no discurso do Bruno, né, um envolvimento cada vez maior também com a cidade, com o clube, né? E se via muita felicidade, muito orgulho dele quando veio a renovação, quando ele soube que ia ficar e tal. E por que eu estou falando de Tadeu, eu estou falando dessa coisa? Porque eu acho que o Bruno está começando a escrever uma história bonita no Inter SM e duradoura, né, cara? E por isso que depois, já, se tu quiser entrar, né, na segunda pergunta, é que me preocupa essa lacuna de 2027, de 2026, que pode acontecer com o Inter, né, jogando só o gauchão da Série A em 2026. Na verdade, o Bruno foi peça fundamental do trabalho desenvolvido nessa temporada. É um cara extremamente competente, né, dentro da sua peculiaridade, né, trouxe muito ensino para os jogadores. Os jogadores se sentiram muito à vontade com ele pela forma como ele gera. Ele é um cara muito autêntico, né? Ele sabe imprimir, né, as palavras no momento exato, no momento ideal. É um cara muito equilibrado, pacífico e que se tornou um apaixonado pelo clube. Ele teve outras vivências em outros clubes, mas não um clube de massa como o Internacional de Santa Maria. Então, quando ele veio para fazer o acerto, ele viu que o projeto era diferente.
era audacioso e por isso ele comprou a ideia juntamente, né, com a diretoria. E teve muito sucesso. A gente deseja que para a temporada 2026 ele continue executando o seu trabalho em excelência e faça com que esse clube, né, dentro do seu comando técnico, faça os jogadores, né, receberem a sua informação e consigam colocar em prática dentro do campo. Em relação à tua pergunta sobre essa lacuna, né, ainda é muito cedo para falar dessa lacuna, né, porque 2026 tem a Copinha. Com certeza nós vamos nos planejar para disputá-la. Então as projeções a partir de segunda-feira vão ser em cima da temporada 2026 e com certeza a Copinha vai estar inclusa nesse projeto para a gente tentar alinhar ela, né, o quanto antes para se preparar da forma ideal. Beleza. Chiquinho, vamos fechar e eu poder te liberar aí também, né, cara? Essa, né, tu acabou de falar da questão, né, de 2026, da gente, né, tentar aí ver a possibilidade da Copinha, mas assim, sendo bem realista para o torcedor que está comemorando ainda o acesso, qual que é assim, aquela primeira meta que o clube sai e encerra a temporada 2025? Bom, a nossa meta para 2026 é qual? É o título do interior, é permanecer na Série A, é conseguir vaga em competições nacionais, né? De forma realista para o torcedor e já, né, digamos assim, vacinado, né, para uma competição que é muito mais difícil que é o Gauchão. Né? Qual é a meta realista que o Chiquinho, gerente de futebol, né, projeta para o Internacional de Santa Maria? Eu acredito que nós temos um plano primário, né, que é, primeiramente, conseguir planejar bem, né, ter os remanescentes, né, que a gente entende que vão ser fundamentais para a continuidade do trabalho. A partir dessas renovações, né, agregar atletas que vão poder continuar contribuindo com o clube, atletas, né, também de qualidade, que vão se juntar àqueles que vão permanecer, para a gente primeiramente montar uma equipe equilibrada, forte e que possa permanecer na primeira divisão. Esse é o ponto principal e crucial da nossa temporada 2026. A partir disso, o que vier vai ser consequência daquilo que nós vamos obter primeiramente em não cair. Então, nós vamos trabalhar em cima disso, vamos ter o foco em montar uma equipe muito competitiva, sólida, sem invenções, sem extrapolar o orçamento, com muito equilíbrio e procurando ser o mais justo possível. Chiquinho, meu maestro, cara, brigadão mesmo por essa resenha, cara. Cara. Vamos fazer uma pose aí depois pra capa do vídeo. Cara, brigadão mesmo, cara. Merece, pra mim cara. é um sonho realizado aqui, tá falando agradeço, contigo, cara. E toda a sorte do mundo, todo o êxito do mundo pra ti nessa tua jornada, cara. Tá? Queremos te ver aqui muito, quem sabe um dia Amém. presidente do Internacional de Santa Maria, Chico. Cara, a gente fica feliz, sabe, Esqueira, porque a gente não... O que a gente almeja, né, em trabalhar no futebol? Como eu te falei, é procurar tornar o ambiente fácil, leve, saudável, e o reconhecimento ele é natural, né? Como tu falou, que eu me tornei o ídolo do torcedor, da cidade, mas tu não procura isso. Isso é fruto do teu trabalho, da tua humildade, do respeito que tu adquire ao longo do tempo. Então, muito feliz por estar tendo essa oportunidade de compartilhar esse momento contigo. Valeu, Chico. Valeu, E irmão. tu, que veio até agora aqui nesse vídeo, ouvindo o nosso maestro, dá aquela moral, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho de notificações e compartilha com toda a tua galera. Valeu? Aquele abraço e até a próxima! Feito! Valeu! Valeu. Yeah. Yo, wake up early, sun's peeking through the blinds. Grab my shoes, hit the block, leave the stress behind. Pavement